Ciao Marianna, how Marianna? Boa noite, Mariana. Boa noite. Tá te ouvindo Tudo bem? bem? Eu tô ouvindo bem, eu consigo ver vocês? Então, deixa eu ver se... Eu não sei se de aqui a gente dá pra ver alguma coisa. Se você abrir sua câmera. Só um minutinho que a gente tá tentando de entrar. Chiedo ovviamente a chi ha piacere di assistere a questo momento di pazientare solo 2 minuti che procediamo subito. Allora, ricordo solo che il film è ambientato in questa isola di Marajó, che è al foce del Rio delle Amazzoni e è grande più una volta e mezzo la Sicilia, uno spazio enorme, il film sembra più piccolo, in realtà è uno spazio molto grande e praticamente ci abitano circa 300.000 persone e diciamo, per lo spazio non ci sono strade tranne in pochissimi spazi e per metà dell'anno insomma viene sommersa, diciamo, una parte viene sommersa dall'acqua. Quindi adesso stiamo aspettando che Marianna ci veda, se no poi cominciare. Eu acho, Mariana, muito prazer para te conhecer. Eu acho que vamos começar, porque temos alguns problemas de conexão agora, mas temos um público aqui, todo mundo é muito feliz de te conhecer. O público está te vendo, é só nós que temos uns problemas agora. Mas muito prazer, eu sou a Alessia, da Vagaluna, uma associação que trabalha aqui em Milão. E então, bem-vinda aqui em Milão, até se numa conexão de Zoom. Se você quiser falar um pouco sobre o filme, eu posso traduzir em italiano para o público. Eu acho que eu gostaria de ouvir perguntas, né? O filme talvez fosse interessante abrir para o público. Tá, maravilha. Então eu vou ver se tem alguma pergunta já. Qualcuno ha qualche curiosità, un'occasione imperdibile perché abbiamo la regista qui con noi. È una storia vera? Primeira pergunta para o público é: eles falam se a história é verdadeira que você contou aqui no filme. No filme. Agora ainda pior que não estamos ouvindo nada. Mariana, espera só um minutinho. Mariana, espera aqui. Mariana, você me ouve? Te escuto, sim. Desculpa eu, porque não dava para ouvir nada mais. Então, se você pode falar de outra vez. Essa aqui é uma história vera, uma pessoa perguntou. Vou responder em português, é isso? Sim, eu vou traduzir em italiano. Ah, tá ótimo. Sim, Humanas é um filme baseado em histórias reais, em mais de 8 anos de pesquisa que eu fiz na Ilha do Marajó.
ele não é baseado na história de uma menina ou de uma mulher específica, ela é baseado em uma coleção de histórias e de manas que eu encontrei e que me foram contadas ao longo desses 8 anos de pesquisa. Obrigada. Quindi ci dice che è una storia vera, ma perché lei appunto ha fatto ricerca per più di 8 anni nell'isola di Marajó, ma non è la storia unica di una sola ragazza, purtroppo è la storia di molte ragazze che vivono quella realtà. Outra pergunta é se os atores, os protagonistas são atores verdadeiros ou são pessoas que moram lá na ilha de Marajó? Sim. Os atores adultos são atores profissionais brasileiros. A personagem que faz a delegada Areta, por exemplo, é a Dira Paz, que é uma das atrizes brasileiras mais conhecidas do cinema e da novela. Mas as crianças, eu fiz questão de trabalhar com um elenco local. Elas não são da ilha de Marajó, elas são de Belém, mas são crianças que nunca haviam atuado. Então esse é o primeiro trabalho da Jamília, que faz a Marciele, da Carol, da Cíntia. Todo o elenco infantil é formado por crianças que estão atuando pela primeira vez. Obrigada. Quindi quello che lei risponde è che gli attori adulti sì, sono attori già molto conosciuti, pensiamo a Dira Paz che fa la delegata della polizia, sono già molto noti nel panorama cinematografico brasiliano, ma invece le ragazze più giovani fanno parte di una comunità vicino a Belém e in realtà per loro è la prima volta che recitano in un film. Outra pergunta. Olá Mariana, eu sou Cíntia, da Associação Vagaluna, e a minha pergunta para ti é como é trabalhar com um elenco infantil em um assunto tão delicado, né? Como é que foi essa preparação assim, desse elenco infantil? Obrigada. Allora, in italiano, ho chiesto a lei come è stato lavorare con questo elenco così di bambini e bambine e se c'è stata una preparazione, con quale persone lei ha collaborato per preparare questo casting, diciamo, di bambini e bambine. Grazie. Foi necessária uma preparação muito cuidadosa, muito delicada e respeitosa. Porque essa é uma temática muito difícil, muito complexa, muito dolorosa para qualquer pessoa que entre em contato com ela. Se você imaginar uma menina de 13 anos, a Jamília, que interpreta a Marciele, ela tinha 13 anos, a mesma idade da personagem, quando nós filmamos. Então a gente teve um cuidado muito grande, desde conversas com os pais, há um processo de preparação de quase 2 meses com essas crianças, de muita conversa, de um entendimento da maturidade delas e de quais tipos de experiência que elas já tinham vivido. E um dos cuidados também foi que a gente nunca deixou com que elas lessem o roteiro. A Jamília, que interpreta a Marciele, ela sabia sobre o que era a história, que ela estava interpretando uma menina que era abusada em casa pelo pai, explorada sexualmente nas balsas, mas ela nunca leu o roteiro. Isso foi uma maneira da gente proteger ela, de não entrar em contato, com a dureza dessa realidade. Molto obrigada, posso tradurre. Quello che lei racconta è che chiaramente è un lavoro che deve essere di estrema delicatezza proprio perché si ha a che fare con delle ragazzine, delle bambine quasi. Ad esempio la ragazza che interpreta Marciele ha veramente la stessa età nel film, quindi 13 anni. È stato necessario fare un lavoro molto lungo, di mesi, anche con la stessa famiglia, in modo da tentare di approcciare quella che è una storia così complicata e difficile nel modo più curato e lieve possibile. E quello che è successo, la parte interessante è che
non aveva accesso, quindi Marsielli, a quello che era il copione vero e proprio. Le era stato detto quella che era la linea guida, quindi ciò che accadeva nel film in modo abbastanza generico, ma il non conoscere il copione a fondo era anche un modo di proteggerla, e quindi questa delicatezza poi si nota un po' in tutto il film. Outra pergunta. Oi, Mariana. Meu nome é Regina. Eu queria entender como é que foi a escolha do personagem do filho, que é um homem, ele já é quase um homem. Não está ouvindo? Está me ouvindo? Tá cortando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Personagem do filho. Porque ele é tão silencioso. Como é que você chegou nesse personagem que é uma sombra? Que não faz nada, mas a gente só fica imaginando o que pode ser o futuro, né, da mentalidade desse rapaz. E eu estou querendo come è arrivata al personaggio del figlio maschio, che è una presenza, è sempre presente ma non ha un'azione, quindi che cosa può essere il suo futuro, la sua mentalità futura? Essa é uma ótima pergunta. O filme todo, ele mostra como o ciclo da violência, né, é perpetuado através de uma sociedade patriarcal. A mãe representa isso, né, uma mulher presa gerações no ciclo de abuso, e cada membro da família, ele simbolicamente representa também essa estrutura. Então você tem esse filho mais velho, que ele está ali, como você disse, ele é uma sombra, né? Ele é uma sombra desse pai. A gente queria deixar essa provocação em aberto, né? Ele vai repetir o comportamento desse pai, ou ele vai ter coragem de quebrar com esse ciclo? Mas ao que tudo indica, né? Ele se submete ao poder patriarcal, ao poder desse pai, né? Que tem sempre a última palavra dentro dessa casa. E que isso acontece, a gente sabe, não só no Marajó, mas infelizmente no mundo todo. Obrigada, vou traduzir. La risposta è che in effetti il fratello maggiore, che sembra quasi un'ombra all'interno della famiglia, è un po' quasi una provocazione anche per il pubblico, per cercare di capire se reagirà, se riuscirà ad opporsi a quello che è il potere patriarcale oppure soccomberà, ma da quei dettagli che il film ci mostra ci sembra più credibile purtroppo quella che è la strada che ci auguriamo di meno, quindi che lui stesso diventerà quello che il padre è in questo momento nella famiglia, quindi un potere forte a cui nessuno osa opporsi. Altre domande? Sì. Otra pregunta sta chegando. Risulta la collaborazione o comunque il rapporto di Sean Penn e dei fratelli Dardenne. Siccome i fratelli Dardenne si sono occupati tanto di infanzia in molti dei loro film in maniera piuttosto partecipata, mi domanderei quanto è stato anche nella preparazione di questo film e nel farlo, se c'è stata una intensa collaborazione, una sorta di supporto, anche perché il linguaggio è sicuramente molto originale, è tutto suo, però riusciamo anche a capirlo lo stesso anche noi, non lo so, ho l'impressione come che ci sia stato un apporto anche da qualcuno che comunque fa cinema, quello occidentale. Pergunta é sobre a colaboração que o filme tem com o Sean Penn e os irmãos Dardenne. E a pergunta é sobre, porque o cinema dos Dardenne fala muito de crianças, e por enquanto é certo de achar uma mirada que é mais europeia, mais que pode ser dos irmãos Dardenne também, ou é mais o seu olhar no filme? Eu não sei se traduzir bem, não sei se dá para entender, se não... Eu acho que ela está perguntando se eu tive... Eu acho que o olhar nesse filme, ele é totalmente meu, né? O olhar de uma diretora brasileira do Nordeste do Brasil. E eu acho que, mais do que tudo, um olhar feminino, né? Eu acho que esse é um filme feito por uma mulher e que só poderia ter sido feito
com a mulher, na delicadeza e na maneira de retratar essa violência. E eu acho que justamente esse olhar humanista... vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Tá ótimo. E eu acho que justamente talvez esse olhar humanista é que interessou os Dardenne no início do projeto. Os irmãos Dardenne tiveram contato, eu acho que com parte do tratamento do nosso roteiro, com o projeto ainda muito no início, junto da produtora deles até o fim. E eles se interessaram pelo projeto e começaram a colaborar com a gente já no roteiro. E eu acho que a gente tem uma proximidade, né? Uma maneira muito humana de olhar para nossos personagens e uma maneira muito autêntica e verdadeira de retratar a realidade. Obrigada, vou traduzir. Quindi sicuramente lo sguardo che c'è nel film è decisamente di Marianna, perché anche il modo di approcciare a questa tematica è sicuramente una modalità femminile. È vero che la parte più umanista, se vogliamo, in cui ci si approccia a questa storia è la stessa che ha attratto gli stessi fratelli Dardenne all'inizio delle riprese, e quindi soprattutto questo è stato una sorta di ponte, di tramite che ha unito la regista con loro e li ha portati avanti in questo progetto che vede molti punti in comune, e quindi da qui nasce anche la collaborazione. Grazie. Mais uma pergunta? Grazie, obrigada. Volevo sapere, tramite la figura della poliziotta, una figura stupenda, nella realtà quotidiana, credo che comunque sia attualissimo nei nostri giorni questo film, c'è questa situazione, quanto incide la polizia, il lavoro della polizia, cioè se ha un riscontro, diciamo, positivo nel futuro, visto che si parlava del ragazzo che è un uomo, probabilmente farà la stessa userà gli stessi metodi del padre, ma magari no, proprio per questo fatto della polizia. Grazie. Tá, uma pergunta sobre papel da polícia nessa situação, porque a atriz Dira Paz, com o papel da delegada, é bem interessante, importante. E daí a gente está se perguntando se agora, nesses dias, a polícia faz alguma coisa de concreto, alguma coisa que dá uma esperança para as pessoas, ou não é assim? Olha, na região, o filme retrata muito fielmente o que acontece, né? A falha do Estado. Acho que a personagem da Dira, a figura da delegada Areta, ela foi inspirada por duas pessoas reais que atuam na Ilha do Marajó. Um delegado chamado Rodrigo Amorim e a irmã Marguerite Niqueta, que faleceu há poucos meses e é uma grande ativista e defensora dos direitos humanos naquela região. Ela salvou centenas de crianças e mulheres contra a violência e abuso sexual. E eu acho que, ao mesmo tempo que ela representa a ineficácia do Estado e das instituições, seja ela polícia, judiciário, ela também representa a humanidade que está nessas pessoas, né? Que mesmo com falta de recursos, eu presenciei muitas vezes o delegado do Marajó recebendo uma notícia e uma denúncia de abuso ao longo do Rio Itajapuru, quilômetros de distância da delegacia, e sem ter recursos, sem ter gasolina para colocar na lancha, sem ter uma lancha da polícia, muitas vezes, para ir salvar essas crianças. Então, é um problema muito complexo e muito profundo, que eu acredito que exige uma união, né, de todas as instâncias governamentais e da sociedade para que a gente comece a tentar melhorar e resolver. Obrigada. Quindi la risposta qual è? Che è chiaro che c'è una mancanza che viene dallo Stato principalmente, quindi una mancanza anche di intervento tante volte. È vero però
che il personaggio di Gira Pais, quindi della delegata della polizia che noi vediamo, è ispirata a delle persone che realmente lavorano in quell'area. In particolare ha citato 2 persone, 2 poliziotti che si sono occupati, soprattutto durante il suo periodo, di queste situazioni. Quindi è vero che c'è una mancanza da parte dello Stato, è vero che c'è l'umanità delle persone però, e quindi questo personaggio di Gira Pais prova a passare questo contenuto anche con una mancanza di mezzi. Addirittura Mariana adesso ci stava dicendo che qualche volta può mancare la benzina, può mancare la barca per raggiungere un luogo, però c'è la volontà e quindi in qualche modo si prova anche con molte mancanze purtroppo a cercare di intervenire su questi problemi. E quindi chiaramente la strada è molto lunga, però è anche vero che c'è qualcuno che sta provando, forse non sempre bene, però c'è il tentativo. Mais perguntas. Grazie. Volevo chiedere se questo progetto ha avuto una accoglienza in Brasile, se è stato seguito e se ci sono associazioni di donne in Brasile che lo sostengono e che fanno un lavoro contro la violenza sulle donne. Outra pergunta aqui para como é que foi recebido esse projeto, esse filme no Brasil, e se agora tem no Brasil uma associação, ou mais de uma, que cuidam dos direitos das mulheres, e quais são essas? O filme foi muito bem recebido no Brasil, muito bem recebido pelo público, muito bem recebido nos festivais, por premiações, e ele foi muito bem recebido na região também, em Belém, no Marajó. A gente tem feito diversas sessões no Marajó, pelo Pintajapuru, pelas comunidades, sessões com assistentes sociais, sessões com a irmã Henriqueta, quando ela estava viva, para trazer conscientização, informação. Existem sim muitas instituições no Brasil que atuam na defesa das crianças e contra a violência. Uma delas é o Instituto Liberta, a Childhood, que é uma ONG que não é brasileira, né? Ela foi fundada pela rainha Silvia da Suécia e ela atua no Brasil, ela faz um trabalho muito importante. A ONG da irmã Henriqueta, que se chama Instituto Moascona. Existem sim algumas instituições, mas como eu falei, é um problema muito complexo, né? Alguns meses atrás, muitas mulheres foram às ruas em passeata para lutar contra o feminicídio. O governo agora do presidente Lula está atuando fortemente com todos os poderes na luta contra o feminicídio, mas a gente ainda continua com alto índice de crianças sendo abusadas e estupradas todos os dias no Brasil. Então é uma luta que não acaba. Obrigada. Quindi è vero che esistono numerose associazioni in Brasile, è vero che il film è stato ricevuto anche molto bene, accolto bene dalla critica, infatti lo vediamo che sta iniziando ad avere risonanza anche in Italia. Però qual è il tema? Che nonostante ci siano tantissime associazioni, non solo brasiliane ma anche europee, alla fine non basta, non è ancora sufficiente, perché chiaramente le vittime di femminicidio continuano a esistere, sono sempre più numerose, allo stesso modo ci sono tantissime bambine che subiscono abusi, soprattutto in casa. Quindi nonostante il film abbia avuto una buona ricezione e sia anche stato trasmesso nelle comunità dove queste cose accadono di più, di nuovo c'è ancora tanta strada da fare. Mais perguntas? Última. Essa vai ser a última pergunta. Io torno al racconto e mi chiedevo se questo finale di estrema protezione, questo finale tragico di estrema protezione, è legato a una realtà, cioè è successo veramente che qualcuno si sia così ribellata, oppure è un finale di un racconto Grazie. Agora, o público
público está perguntando se o final do filme então é inspirado a alguma história verdadeira, porque assim é bem forte, ou se é só o final que você escolheu para essa história que contou. Ótima pergunta. O final do filme é que eu estou indo um retorno aqui da minha música. O final do filme é a única cena do filme que não é inspirada numa história real que aconteceu de fato no Marajó. Então, o final do filme é uma escolha minha autoral como diretora. É uma mensagem que eu gostaria de deixar, é uma morte simbólica, obviamente, mas é uma mensagem para todas as manas de que sim, elas podem colocar fim contra a violência que estão sofrendo, incentivar todas as mulheres que estejam passando por algum tipo de abuso, seja ele físico, psicológico, sexual, que elas falem, que elas quebrem os silêncios, que elas não tenham medo e que elas se apoiem, que se dê as mãos e procurem alguém que possa ajudá-los. Obrigada. Quindi questo finale è stata una scelta della regista, un messaggio simbolico molto forte di rottura, di chiusura in qualche modo, per dare un messaggio di forza anche alle donne rispetto a quello che è il loro potere possibile nell'interrompere questa catena di eventi negativi. E quindi è un simbolo che in qualche modo il film vuole passare anche al pubblico, proprio per comunicare la forza che ognuna di noi può avere, non solo in se stessa ma anche nell'unione con le altre. Foi uma verdadeira honra de ter aqui e falar com você. Desculpa para as traduções que alguma vez eu não sei se eram tal certas. Thank you, Mariana. Obrigada. Um prazer, eu adorei. Thank you so much. Gracias. Grazie.